Olá, meus amigos, uma satisfação estar aqui novamente para a gente poder falar um pouco mais de autoconhecimento. Nós somos do Núcleo de Estudos e Práticas Xamânicas Luzeiro da Mata, meu nome é Marcos, e nós ministramos no Luzeiro, entre outras coisas, um curso gratuito de autoconhecimento que acontece toda quarta-feira às 19h30 no bairro do Limão, Zona Norte de São Paulo. Portanto, é um curso presencial. O Luzeiro da Mata fica localizado a aproximadamente 1 quilômetro da marginal do Tietê, ali na altura da Ponte do Limão. Então, para quem mora em bairros que tem fácil acesso à marginal, fica muito fácil chegar no nosso espaço. Então, se houver interesse em fazer o nosso curso, maiores informações podem ser encontradas na nossa página do Facebook, Luzeiro da Mata. Bem, nós inauguramos o nosso canal aqui no YouTube há uma semana atrás, com o primeiro vídeo falando a respeito de como construir nossa paz. Esse tema advém de algumas perguntas que as pessoas fazem no curso e periodicamente a gente vai trazendo alguns vídeos respondendo essas perguntas. A pergunta que foi feita, que originou o primeiro vídeo, como é que a gente pode construir a nossa paz num mundo tão conturbado como o nosso? Se a gente pode conquistar essa paz. Então, no primeiro vídeo, a gente deu trouxe algumas orientações a respeito da paz, a respeito de como a gente pode fazer para sedimentar, para fortalecer essa energia dentro de nós. E no final daquele vídeo a gente falou que hoje, no caso no segundo vídeo, nós estaríamos voltando a esse assunto, então seria a segunda parte desse tema. Nós estaríamos voltando a esse assunto para falar de um outro aspecto que também é um pilar para a gente construir a nossa paz. Nós falamos de dois pilares no primeiro vídeo e hoje eu vou falar de um terceiro pilar, que é exatamente o trabalho com os nossos pensamentos. No autoconhecimento a gente aprende que um pensamento equivocado, um pensamento desorientado, que consegue sabotar a nossa paz. E nós temos centenas de pensamentos equivocados por dia. A gente vai deixar isso muito claro ao longo da nossa exposição. Quando eu falo pensamento equivocado, eu estou me referindo a um pensamento denso, negativo, que contraria a nossa essência, que é divina. Então, os pensamentos, na verdade, são energias. Todo pensamento é uma energia. E como tal, tem o poder de criar. Toda energia é criadora. E o pensamento também é um dos componentes principais que aciona a lei de atração. Isso nós falamos, inclusive, no primeiro vídeo. A gente aprende na física quântica, inclusive, que você atrai para a sua vida aquilo que você vibra. E você vibra aquilo que você pensa, o que você sente, o que você fala, o que você faz, porque tudo isso é energia. E por ser energia, vibra e por vibrar, cria. No caso, o pensamento, ele plasma no espaço uma forma mental. E aquela forma mental sendo alimentada diversas vezes, uma hora a lei de atração traz aquilo para você, ou seja, ela cria aquilo que você vibrou, ou seja, você criou a sua própria realidade, porque você vibra e você manda para o espaço, manda para o universo esse conjunto de vibração, e o universo te manda de volta mais daquilo que você vibrou. Então a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos pensamentos, porque como um dos componentes principais da lei de atração, ele traz muitos reflexos da nossa vida. Bons, se nós tivermos bons pensamentos, e maus reflexos, se nós tivermos maus pensamentos. E também o pensamento ele ganha uma posição de destaque, porque o que acontece? A gente pensa e o pensamento dispara muitas das nossas reações. Na grande maioria das vezes, as suas reações são frutos dos seus pensamentos. Então eu penso, logo em seguida ou imediatamente eu sinto
logo em seguida, imediatamente, eu faço alguma coisa ou falo alguma coisa. Então, as reações secundárias do homem se dão em função, primariamente, do que ele está pensando. Então, a grande maioria das nossas reações são frutos dos nossos pensamentos. Bem, eu vou dar um exemplo para ficar mais claro, se ainda existe dúvida em relação a isso. Eu estou dentro de um banco, esperando ali, estou com a minha senha ali sentadinho, esperando para ser atendido. Só que eu fico olhando para aquele painel, aquilo não anda, começa a demorar. Aí eu começo a pensar, mas está demorando demais. Eu vou acabar me atrasando nos outros compromissos. Aí o camarada do lado fala a mesma coisa, fala, essa caixa aí deve ser muito lenta. E começa a criticar a caixa, começa a criticar o banco, por que não põe mais caixas? Só nesse pequeno fato, que é tão corriqueiro, tão do nosso cotidiano, eu pensei várias vezes, eu produzi alguns pensamentos negativos, tipo, se está demorando, isso vai me atrasar, e essa caixa não trabalha direito, esse banco põe poucas caixas para atender seus clientes, enfim, começo a fazer julgamentos, e tudo isso provoca sentimentos. Então, esse estado de pensar provoca dentro de mim pensamentos de irritação, que eu começo a ficar irritado, porque está demorando. Pensamentos de preocupação, porque eu começo a ficar preocupado, porque eu não sei se eu vou conseguir realizar os outros compromissos que eu tenho. E essa preocupação e essa irritação provoca outros pensamentos. E esses outros pensamentos provocam outras reações emocionais no que eu falo, no que eu faço. Então, é um conjunto de energias que se retroalimentam. E aquilo, eu estou falando dentro de um pequeno exemplo. Mas aí, por exemplo, eu saio desse banco, irritado porque demorou, vou almoçar. Entro no restaurante, sento, estou almoçando e está lá a televisão ligada. Em vez de eu me concentrar na comida, naquilo que eu estou pondo para dentro, percebendo o sabor, estar presente naquilo que eu estou fazendo, eu fico prestando atenção na televisão. Aí está tendo um noticiário policial e lá começa a ter um monte de notícias de violência, de corrupção, e eu começo a ficar irritado, indignado, inconformado, com medo, preocupado com a violência, com medo da violência, ou eu fico indignado com a corrupção e começo a produzir pensamentos. Então, percebe? Vem alguma coisa externa, me impressiona no sentido de chegar dentro do meu conjunto psicológico, entra em mim e começa a produzir pensamentos e sentimentos. Bom, vamos dizer que eu fiquei 1 hora no banco e 1 hora no restaurante. Em 2 horas, quantos pensamentos negativos e densos eu tive, sentimentos e emoções negativas? Isso é normal? Pergunto. Será que isso é normal? Na espiritualidade a gente aprende que isso não é normal. É comum, mas normal não é. É muito comum. Principalmente numa sociedade moderna, numa sociedade nos grandes centros urbanos, onde existe muita informação. Então aí a gente fala, nossa vida é uma correria, nossa vida é um estresse. O que é o estresse? Senão uma quantidade excessiva de emoções, de pensamentos, um atrás do outro, uma cadeia contínua de emoções densas, negativas, sentimentos negativos, palavras negativas. E, por final, resumo dessa ópera, o meu estado emocional, meu estado mental é um estado negativo. A grande maioria das vezes, na grande parte dos dias. Aí você chega na sua empresa, um monte de problema para resolver. Você chega em casa à noite, mais problemas. E a nossa vida, se a gente quiser ficar aqui 2, 3 horas falando só dos exemplos que você pode dar num dia que acontece, que geram pensamentos negativos e emoções negativas. Agora a gente multiplica isso por 1 semana, por 1 mês, por 1 ano, por 10 anos, por uma vida. Então não é à toa que depois de alguns anos começa a vir gastrite, pressão alta, diabetes, enfim, as doenças emocionais, tipo depressão, ansiedade. Ansiedade é um caso muito peculiar, porque a gente aprende no autoconhecimento que a ansiedade nada mais é do que uma mente acelerada. A pessoa está com a mente a zilhão, como se diz,
E esse aceleramento mental produz uma expectativa muito exacerbada em relação ao futuro. Então o ansioso vive no futuro, com aquela expectativa, com aquele medo de que as coisas não saiam do jeito que ele quer que saia. O que interessa então para nós é entender que não são os fatos externos que originam esses estados interiores emocionais equivocados. O que geram esses estados são o que nós pensamos em relação aos fatos exteriores. Prova disso que num mesmo fato alguém pode estar numa boa, sem pensar nada, não está afetando a pessoa, e você está em pânico por outros motivos. No mesmo fato geram diversos tipos de reações nas mais diversas pessoas, do jeito que ela encara a vida, do jeito que o outro encara. Então quando eu começo a me ligar, a me tocar que realmente não é o fato que me tira o equilíbrio, mas sim o que eu penso em relação ao fato, aí você começa a entender, e o autoconhecimento deixa isso muito claro, a tua responsabilidade e a possibilidade, o que é muito bom, de você mudar essa história. Você pode mudar os seus pensamentos, você muda a sua vida. A vida continua a mesma, mas o seu estado emocional em relação ao que você sente, uma situação que lhe era muito desfavorável, muito negativa, se você enxergar ela de outro jeito, passa de repente a ser positiva. Então, e as coisas continuam do mesmo jeito, é isso que eu quero me referir quando eu falo a vida é a mesma. Os fatos continuam acontecendo, a sua forma de encarar os fatos muda e você para de sofrer. Percebam que cada exemplo que eu dei do banco, do restaurante, cada pensamento produzido, o que aconteceu dentro de você? Entre outras coisas, a primeira delas tirou tua paz, tirou tua serenidade, tirou a tua tranquilidade. Então, na medida que a gente interpreta os fatos como desagradáveis e não sabe, vamos dizer, como lidar com eles dentro de nós, eles vão roubando a nossa paz. Então, por isso que na espiritualidade diz que os pensamentos são os sabotadores da paz. Mas tem jeito de mudar? Como isso? Tem uma forma muito simples, só que ela exige um trabalhinho, que se chama presença. É você estar atento, vivendo aqui agora, vivendo o seu momento, intensamente, atenção plena a tudo que está acontecendo, inclusive dentro de você, não só fora. Mas o que acontece dentro de você, você é o responsável e você tem capacidade de mudar. Então, a gente tem uma pequena fórmula, por exemplo. Quando você pensar algo negativo, imediatamente você se percebeu esse pensamento negativo, produza, por exemplo, 3 pensamentos bons. No lugar de cada pensamento ruim, coloque 3 pensamentos bons. O exemplo do banco. Eu comecei a ficar irritado que eu estava ali esperando e não estava indo, e a história, aquele painel não mexia, a minha senha não chegava, e como é que ficava? Eu comecei a me preocupar, eu comecei a me irritar. Eu percebo isso, nessa hora eu já falo, opa, corta esse fluxo. Pensamento é energia, então corta esse fluxo energético denso e substitui por um fluxo energético positivo, um fluxo energético, como a gente fala, divino, coloca energias boas nisso. Como? Nesse momento você pode, olha, em vez de reclamar, eu tenho que estar agradecendo que eu estou aqui no banco, é porque eu tenho dinheiro para tirar, eu tenho dinheiro na conta para pagar meus boletos. Se eu estou aqui dentro do banco é porque eu tenho saúde para poder estar aqui dentro do banco. Então, se eu estou aqui dentro do banco é porque eu estou conseguindo realizar meus objetivos. Então, percebe, você consegue ver dentro daquela situação coisas boas acontecendo. E é nisso que você tem que focar. Quando você faz esse trabalho em cada pensamento negativo que você tem, você começa a impedir que o teu campo energético fique saturado de densidade, de energias densas. Se eu estou lá, então, olhando a televisão e eu estou almoçando, comece a produzir pensamentos bons. Tira a tua concentração do que não presta, do que não necessita. Para que você necessita ficar ouvindo o noticiário policial enquanto você almoça? Volte a tua atenção para o que você está comendo. Agradeça pelo prato de comida que você tem. Gratidão é uma das energias mais gostosas de se trabalhar. Pensa coisas boas.
e pense que você tem dinheiro para pagar aquele almoço. Pense que aquela comida vai te fazer bem. Aprecie o sabor, aprecie o cheiro da comida. Mastigue ela com calma, com serenidade e tira o foco da televisão. Assim você consegue produzir pensamentos bons enquanto almoça, inclusive isso vai fazer muito bem para a tua digestão. E assim, a gente fazendo com cada pensamento durante o dia, a gente consegue ir transformando as coisas. É uma coisa muito simples, garanto para vocês que qualquer um aqui que está me ouvindo entendeu o que eu quis dizer. Simplesmente substituir um pensamento negativo por um positivo. Uma substituição não é uma simples mudança de pensamento, é muito mais do que isso. A técnica é muito simples, mas o efeito é muito intenso. Você está simplesmente passando de uma frequência negativa para uma frequência muito superior. O teu campo energético, em vez de se envenenar, ele se alimenta de energias boas. Você consegue passar a vibrar o divino, coisas boas na sua vida, alegria, amor, gratidão, humildade, paciência. Do contrário, você vai vibrar reclamação, pessimismo, desânimo, vai reclamar mágoas, rancores, vai reclamar depressão, ansiedade, vai vibrar. Então, o que vai acontecer? O seu estado, o seu campo energético começa a baixar a frequência dele. E isso é muito grave, porque quando você abaixa a tua frequência, você está abrindo o teu campo para entrar coisas muito densas, muito ruins. Então é onde você começa a ser afetado por tudo que está à sua volta e que não serve e que é denso. Se você está numa vibração mais alta, teu campo energético te blinda, te protege. A tua luz te protege, como diz a espiritualidade. Então você se blinda de um monte de coisas ruins que pode acontecer. Não esquecer que dentro da espiritualidade, isso é muito importante a gente deixar bem claro, que muita gente não tem noção disso. A gente percebe no curso de autoconhecimento, as pessoas chegam, elas estão muito confusas, muito perdidas, não sabem nem o que é um pensamento, e um pensamento dentro do seu mundo psicológico, em que lugar que ele se situa, de onde ele vem. De onde vem pensamentos que você não quer pensar? Porque você fala assim, mas eu não quero pensar isso, mas você pensa. Então, isso revela que você não comanda o seu pensamento. Então, rapidamente eu vou tentar dar um panorama de como isso é feito, porque auxilia, inclusive, a gente a trabalhar com isso. Você é um espírito, e você tem um corpo, e você tem uma mente. Então, primeira confusão, que as pessoas fazem, você não é um corpo que tem um espírito. Você é um espírito que está encarnado nesse planeta e tem um corpo para isso. Esse corpo, para viver nesse planeta, ele precisa pensar, precisa fazer as coisas. Então, além de um corpo, o espírito também ganha uma mente para poder pensar. Então, o espírito é o dono do corpo e o dono da mente. E é exatamente a inversão desses valores que traz problemas, erros, sofrimentos e tragédias das nossas vidas. Por quê? A mente, dentro do materialismo, vamos colocar vamos colocar a Revolução Industrial como ponto marcante. O materialismo começou a ficar muito exacerbado. E o materialismo chegou a um ponto tal que ele fez o homem esquecer o espiritual e viver só o material. E essa vida material fortaleceu muito a nossa mente. Hoje já é reconhecido isso, até pela Organização Mundial de Saúde, que o pensar compulsivo é uma doença. Então a gente fala muito de vícios, vício de droga, vício de cigarro, vício de álcool, mas nós temos muitos outros vícios. E o pensar é um vício. Então quando uma mente fica desequilibrada, sem controle, porque ela fortaleceu demais dentro de nós, em vez de o espírito comandá-la, ela comanda o espírito. O espírito que está em evolução, ele oscila, ele não tem uma estabilidade, porque está em evolução, está em aprendizado. Então a mente,
de um espírito que não tem muito comando sobre os seus processos, a mente toma conta. Então você já pode perceber que você fala, meu Deus, eu pensei uma coisa, como é que eu consegui pensar isso? De onde veio esse pensamento da carochinha? De onde veio isso? Faça uma prática de meditação. Fique 5 minutos tentando aquietar a mente, você vai ver o que acontece. Os pensamentos invasores não param de chegar, não param de chegar. Pensamentos que você não quer ter, mas eles vêm. Sinal de que a mente está comandando o ser humano. Houve uma inversão. A mente comandando o espírito, em vez do espírito comandar a sua mente. E isso está trazendo muitos problemas. A Organização Mundial de Saúde fala que a ansiedade e a depressão serão as grandes doenças epidêmicas do século XXI. A gente já está vendo isso acontecer. Hoje, quem de nós não conhece, se é que nós não somos muito ansiosos? Quem que não conhece pessoas ansiosas? E a ansiedade nada mais é do que um estado mental desequilibrado. Muita aceleração mental, muitos pensamentos. Então, se você não tem um controle sobre esse processo, você entra na vibe, você vai para a ansiedade, você pensa muita coisa ruim, vibra muita coisa ruim, sente muita coisa ruim. E tudo isso te traz sofrimento, te traz dor, e o tema de hoje, com certeza, tira a nossa paz. Então, quando nós quisermos construir a nossa paz, nós temos que trabalhar esses pensamentos dentro de nós. Aí vocês podem perguntar, não, o que você está falando é fácil de fazer, realmente, eu pego um pensamento ruim, substituo por 3 bons. Mas por que ninguém faz? Isso é tão simples. A resposta também é simples. Dá trabalho. É simples? É fácil? É, mas dá trabalho. Imagina que essa mente não para de pensar o dia inteiro pensando, a semana inteira pensando. Então, você tem que estar atento, vigilante, você tem que estar policiando os seus pensamentos. E isso dá trabalho. Então, às vezes, é muito mais fácil ficar na zona de conforto. Ah, não, isso dá trabalho, deixa eu ver futebol aqui, que é mais gostoso, deixa eu ver um filme, deixa eu ver uma novela. É mais gostoso do que ficar olhando para mim e vendo meus pensamentos, tendo que ficar monitorando eles. Só que a gente não percebe que essa preguiça de trabalhar sobre nós mesmos decorre do nosso adormecimento espiritual. Enquanto o homem não entender que ele precisa ser comandante dos seus processos, ser mestre de si mesmo, ele não consegue deixar de sofrer. E dentro do nosso tema, ele não consegue ter paz. Então, meus amigos, isso é o que a gente tinha para colocar hoje. E sempre lembrando que outros vídeos que nós vamos trazendo vão falar de outros aspectos que também vão falar de paz indiretamente, porque tudo que você faz para a tua espiritualidade melhora a tua paz. Se você trabalha energias divinas, como a gente aprende muito no curso, que na verdade o que são essas energias? São ferramentas. Se eu quero, por exemplo, colocar um pensamento oposto a algo desse que eu pensei, eu tenho que ter uma gratidão para pensar, eu tenho que trabalhar o amor, eu tenho que trabalhar a minha humildade, eu tenho que trabalhar a minha paciência, eu tenho que trabalhar as minhas virtudes espirituais. E eu tenho técnicas, da presença para estar no aqui e agora. Eu tenho a vigilância, que é observar, perceber tudo que está acontecendo dentro e fora de mim. Então a gente tem ferramentas no autoconhecimento para mudar o jogo. Mudar o jogo porque, para quem for um pouquinho atento, deve ter percebido que os pensamentos começa tudo pelos pensamentos, mas que não é só a paz que eles nos tiram. Vai trazer problemas graves na nossa vida, sejam mentais, emocionais, físicos e espirituais. Então a evolução, ela está calcada em você trabalhar os seus pensamentos. Enquanto você não trabalhar eles, você for escravo deles, você está na rota do sofrimento. Rota de colisão com a dor. Não tem outro jeito. Porque o pensamento, ele acaba vibrando coisas negativas se você não tem controle sobre ele. E a gente vai trazendo aqui no decorrer do tempo mais alguns vídeos que vão falando de outros aspectos. E no fim, a espiritualidade, a gente sempre fala, é um grande quebra-cabeça. Hoje nós falamos de uma peça do quebra-cabeça. É muito gratificante quando você consegue viver a espiritualidade e vê-la como um grande quebra-cabeça e ver que você está conseguindo devagarzinho, dentro do seu tempo, dentro do seu limite, montar as diversas peças desse quebra-cabeça. E o produto disso tudo no final é paz, é felicidade, é alegria. Mas tem um preço. Muita gente
vai para o curso de autoconhecimento, a gente sempre fala a gente tem duas fases, uma fase 1 e uma fase 2 que é a mais aprofundada. Para chegar na fase 2 você tem que fazer toda a fase 1. E a gente fala de cada 10 que entram no curso, 3, 4 passam para a fase 2. Isso tem uma razão, nós estamos muito acostumados a ficar na zona de conforto. Então a gente quer ir para um curso de autoconhecimento e encontrar lá uma fórmula mágica, e não existe isso. Deus te deu um planeta, Deus te deu um corpo, Deus te deu uma casa para morar, Deus te deu as condições materiais para você se desenvolver. Deus te deu luz, porque nunca o planeta esteve sem um mestre, pelo contrário, em todas as épocas da vida, o planeta teve muitos mestres, tem mestres e sempre terá mestres, trazendo luz, trazendo orientação para as pessoas poderem caminhar e evoluir. Agora, quem tem que caminhar somos nós. Deus não vai fazer isso por nós. Essa é a nossa parte. Então, o autoconhecimento traz essa noção de autorresponsabilidade pela nossa evolução. Então é isso, meus amigos. Ficamos por aqui. Grato pela atenção. Se gostaram do vídeo, para variar, sempre aquela historinha, dá um like, se inscreva no nosso canal, toca o sininho, ativa o sininho para a gente poder continuar fazendo esse trabalho e levar para mais pessoas. Gratidão aí pela paciência e até o próximo encontro.